Olá, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Bem-vindos ao meu amado Direito Civil, bem-vindos ao estudo da teoria geral dos contratos. Já caminhando para encerrarmos a teoria geral, já que estamos falando da extinção dos contratos. Na nossa última aula, nós falamos acerca dos modos de extinção do contrato. A gente viu que existe um modo normal e um modo anormal. O modo normal do contrato é aquele modo que então os contratantes, cumprindo exatamente aquilo que se propuseram, então gera a extinção do contrato. Então, se lá no instante da formação do contrato, o contratante se comprometeu a pagar, quando ele paga, extinto está o contrato. Agora, existem algumas situações em que, mesmo não havendo cumprimento das cláusulas contratuais, o contrato se extingue, ele desobriga os contratantes. Cada um vai para o seu lado e não haverá entre eles mais qualquer tipo de relação obrigacional. Nós vimos que esses modos anormais, eles se dividem em causas que já existiam no momento da formação do contrato ou em causas que vão surgir após o momento da formação do contrato. Começamos a estudar na nossa última aula as causas anteriores ou contemporâneas à formação do contrato, ou seja, no momento do contrato já existia algo, já existia um fator que gerou a possibilidade de extinção desse contrato. A primeira causa é a nulidade, seja ela absoluta, seja ela relativa, ou seja, no momento da formação do contrato, existia um defeito, existia um vício capaz de gerar a nulidade do contrato, como se ele nunca tivesse existido, com o efeito ex-tunc da sentença que resolve esse contrato, ou a nulidade relativa, que até reconhece alguns dos efeitos do contrato, mas da sentença para frente gera a desobrigação dos contratantes uns para com os outros. Nessa aula, nós vamos estudar as outras duas formas, duas causas de extinção do contrato, causas essas que já existiam no instante da formação do contrato. Eu quero que vocês entendam uma coisa. Pode ser que o exercício dessa causa, pode ser que o efeito dessa causa se manifeste posteriormente. Mas o que eu tenho que entender é que a causa ela já existia no momento da formação. Então, o defeito na manifestação da vontade, a incapacidade e agora a cláusula resolutiva e o direito de arrependimento. Então, eles podem se manifestar lá na frente, mas eles precisam existir no instante da formação do contrato. Então, vamos começar com a cláusula resolutiva. A cláusula resolutiva, então o próprio nome está dizendo, é uma cláusula que resolve o contrato, extingue o contrato, desfaz o contrato. É uma cláusula, é uma previsão que gera então a extinção do contrato sem que o contrato precise ser cumprido. Essa cláusula resolutiva, ela pode ser uma cláusula resolutiva expressa ou escrita, aquela que já vem constando do próprio contrato, aquela que já consta do próprio instrumento. Ela é também chamada de pacto comissório. E nós temos a cláusula resolutiva tácita. Então, o que é a cláusula resolutiva? É a previsão das consequências pelo descumprimento do contrato. É a cláusula que diz o seguinte, olha, se um dos contratantes deixar de cumprir as suas obrigações, estas são as consequências. Essa cláusula, ela pode constar do contrato ou não. Constando ou não, há consequências para o contratante que descumpriu o contrato. Então, vamos começar pela cláusula resolutiva tácita. Por que nós vamos começar pela cláusula resolutiva tácita? Porque em todo e qualquer contrato bilateral ou sinalagmático,
presume-se, há uma presunção legal da existência da cláusula resolutiva. Eu posso não colocar lá, olha, se o contratante não cumprir a obrigação, ele terá que pagar perdas e danos. Eu posso não colocar isso, porém, ainda assim ele terá a obrigação de reparar todas as perdas e todos os danos. Por quê? Porque existe uma cláusula resolutiva legal, uma cláusula resolutiva que está estabelecida pela lei e não só pelas partes. As partes até podem colocar uma cláusula, só que não há essa necessidade. A gente vai ver que os efeitos são diferentes, mas não há necessidade dela existir para que consequências recaiam ao contratante que não cumpriu com a sua obrigação. Além disso, nós precisamos entender que essa cláusula resolutiva, ela decorre então de uma imposição legal, é a lei que determina isso e determina isso lá no artigo 475 do Código Civil, que diz assim, ó: a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo em qualquer dos casos indenização por perdas e danos. O que então o 475 está dizendo? Ele está dizendo que o contratante, quando então formar um contrato com outra pessoa, que seja prejudicado porque essa outra pessoa não cumpriu essa obrigação, tem direitos, tem alternativas para tentar minimizar o seu prejuízo. Isso precisa estar escrito no contrato? Não, porque isso é uma presunção legal decorrente da cláusula resolutiva tácita. Quais são as alternativas para o contratante lesado pelo inadimplemento? Então, nós temos aqui decorrentes aí do que está disposto no artigo 475. Pode, então, o contratante resolver o contrato, pedir a resolução do contrato, a extinção do contrato, ou ele pode exigir o cumprimento do contrato de forma forçosa, coercitiva, através da chamada execução específica. Então, eu entro com uma ação e peço, senhor juiz, obrigue o contratante a cumprir a sua parte. Isso cabe à parte lesada decidir. Ou ele não quer mais, vamos desfazer tudo, vamos desmanchar tudo e venha então todas as consequências decorrentes desse inadimplemento, ou ele vai insistir, não, eu quero que esse contrato se efetive, eu quero que ele se cumpra. Então fica a cargo da parte lesada. Em um ou outro caso, é cabível, ou então o requerimento, é cabível então a possibilidade das perdas e dos danos. Bom, agora, vamos imaginar que você está formando um contrato, você está formando então ali uma relação obrigacional com outro contratante. A gente sabe que infelizmente as pessoas, apesar de forma livre, manifesta, assumirem as suas obrigações, às vezes elas não cumprem essas obrigações. Você já sabe que o 475 diz que você pode resolver o contrato ou exigir o cumprimento do contrato, além das perdas e danos, se ele não cumprir, mas você quer agravar um pouco mais essas consequências. Você quer dar, então, uma característica mais literal, né, de forma expressa, para todas as consequências que o inadimplente sofrerá em caso, então, de inadimplemento. Então, você quer colocar uma cláusula naquele contrato. Então, você vai e, dentro desse contrato, você já estabelece com o contratante quais são as consequências decorrentes, então, desse inadimplemento. Então, além da possibilidade de resolver, além da execução específica, além dos perdas e danos, aí eu posso convencionar multa, eu posso convencionar arras, eu posso convencionar taxa de juros, honorários advocatícios. Então, eu vou expressamente dizer quando que aquele contrato ele poderá se resolver, quando aquele contrato será extinto pelo inadimplemento. Qual é a importância da cláusula resolutiva expressa? A cláusula resolutiva expressa, como o próprio 474 diz, ela opera de pleno direito.
Já a tácita depende de interpelação judicial. Cuidado, tá? O 474 não está dizendo assim, olha, quando tem cláusula resolutiva expressa, quando lá no contrato tem uma cláusula dizendo quando essa obrigação se extingue, ele não está dizendo assim, não, então quer dizer que se a pessoa descumpriu, extinto está o contrato automaticamente. Não. Tanto o contrato que tem cláusula resolutiva expressa, quanto o contrato que tem cláusula resolutiva tácita, ambos precisam ir a pronunciamento judicial. A resolução do contrato ou a execução específica precisa ser pronunciada judicialmente, tá? Então, em ambos os casos, eu preciso entrar com uma ação para a extinção daquele contrato. Qual é a diferença? A diferença são os efeitos que esse pronunciamento judicial ele gera. Então, se eu estou diante de uma cláusula resolutiva expressa, significa que, como o 474 disse, ela opera-se de pleno direito. O que isso significa? Significa que eu vou entrar com uma ação para que o juiz simplesmente declare que houve extinção do contrato, declare naquele momento que sim, o contrato foi inadimplido, ele foi descumprido e que todos os efeitos daquela cláusula incidam contra ou em face do contratante culpado. E aquelas consequências, elas não incidirão a partir do momento que o juiz sentenciar e dizer assim, extinto está o contrato, pague todos os prejuízos ao contratante lesado. Essa sentença do juiz, quando a cláusula é expressa, ela retroage ao momento do inadimplemento. Se eu tinha que pagar um carro e não paguei, e isso eu tinha que ter pago há 2 anos atrás, se a sentença saiu só 2 anos depois, essa sentença ela vai retroagir quando do momento que eu tinha que ter pago e não paguei. E tudo aquilo que ficou previsto como consequência, juros, correção monetária, multa, tudo aquilo que ficou previsto lá na cláusula expressa incide daquele momento em diante. Por isso que diz que ela opera-se de pleno direito. As consequências recaem no instante do inadimplemento. Eu vou pedir essa declaração, eu vou pedir esse pronunciamento judicialmente, mas as consequências serão devidas desde a data do inadimplemento. Já a cláusula resolutiva tácita, ou seja, eu não coloquei no contrato uma cláusula, eu não disse no contrato quais eram as consequências por esse inadimplemento. Então, eu posso pedir a resolução do contrato ou a execução específica, mais perdas e danos. Nesse caso, ela não se opera de pleno direito, ela depende dessa interpelação judicial. É uma ação desconstitutiva, porque eu vou ter que demonstrar judicialmente que houve esse inadimplemento. E o efeito da sentença é ex nunc, ou seja, do momento em que o juiz declara a extinção do contrato para frente, é que são devidos todas as consequências, todos os prejuízos decorrentes do inadimplemento. Tudo bem? Então, vamos agora para a terceira causa terceira causa anterior ou contemporânea à extinção do contrato, que é o direito de arrependimento. O direito de arrependimento, ele só existe se houver expressa previsão contratual. Não pode nenhum dos contratantes, nós já aprendemos isso, voltar atrás na sua manifestação da vontade, se ele de forma livre, de forma então consciente, assentiu, concordou com aquele contrato. Então, se eu manifestei a proposta, veio a aceitação, formamos o contrato, eu posso voltar atrás? Não posso voltar atrás sem sofrer consequências, como nós vimos já anteriormente. O direito de arrependimento é a previsão contratual que os contratantes, cientes dessa possibilidade, inserem no contrato e dão a um dos contratantes ou a ambos os contratantes o direito de voltar atrás na sua manifestação da vontade. Apesar dele ter dito que quer comprar, ele diz agora eu não quero comprar mais. Apesar de ter dito que iria vender, ele volta atrás e diz que não quer vender mais.
Isso é possível? Isso é possível. De novo, desde que exista a cláusula de arrependimento prevista no próprio contrato, de forma expressa. Porque se ela existe, eu já fico com o pé atrás, eu já sei que a qualquer momento aquele contratante ele pode então desistir do negócio, ele pode voltar atrás do negócio. Então esse direito de arrependimento ele tem que existir no instante da formação do contrato. Agora, então eu fiz constar essa cláusula, por isso que é uma causa contemporânea, porque no instante da formação do contrato existe a cláusula de arrependimento, mas lá na frente, então, o devedor vem e diz, olha, não quero mais, estou voltando atrás, não quero mais participar desse contrato, não quero mais ter vínculo com o credor, não quero mais ter prazo aí de cumprimento do contrato. Isso é possível desde que exista a cláusula expressa nesse sentido. Se há cláusula expressa nesse sentido, há a possibilidade de exercício da cláusula de arrependimento. Geralmente, quando se estabelece a cláusula de arrependimento, já se prevê uma consequência para o exercício dessa cláusula de arrependimento. Então, eu dou a possibilidade de que o comprador volte atrás, eu dou a possibilidade de que o comprador volte atrás, mas eu já digo o seguinte, olha, se você for exercer a cláusula de arrependimento, você tem que sofrer uma consequência. A consequência, geralmente, para a cláusula de arrependimento, são as arras. As arras são, então, a forma que os contratantes, eles entendem, né? Eles escolhem para punir aquele que volta atrás na sua manifestação da vontade. Então ele diz que não quer mais contratar, tudo bem. Você não quer continuar e dar prosseguimento a esse contrato, vamos extinguir o contrato sem cumprimento dele, mas você vai ter que sofrer aí em relação às arras. Arras é o sinal, é aquele adiantamento que se dá no instante da formação do contrato, até para demonstrar boa fé para o outro contratante de que existe ali um empenho, uma vontade, né, no sentido de dar prosseguimento àquele contrato. Se eu manifesto esse direito de arrependimento, se fui eu que prestei as arras, eu dei as arras para o outro contratante e eu exerço a cláusula de arrependimento, eu digo, eu não quero continuar com o contrato, eu perco essas arras. O que eu já dei de adiantamento fica como compensação para o outro contratante. Se é o outro contratante que se arrepende, ele recebeu o sinal, ele recebeu as arras, mas ele se arrepende e ele não quer mais dar prosseguimento ao contrato, ele terá então a obrigação de devolver as arras para mim e devolver essas arras em dobro. Então, no exercício da cláusula de arrependimento, ele devolve as arras e devolve em dobro. Qual é a vantagem da cláusula de arrependimento? A vantagem é que eu não dou prosseguimento ao contrato, até perco arras ou tenho que devolver em dobro, mas não poderá o outro contratante reclamar mais nada. Juros, correção monetária, perdas e danos. A consequência para a resolução desse contrato, para a extinção anormal desse contrato, são as arras e mais nada. Então, se eu dei, eu perco. Se eu paguei, eu posso receber em dobro. Mas mais nada será devido àquele contratante que se arrependeu. Então, ou ele, esse daqui, né, que prestou as arras, ou ele perde as arras para esse, ou se é esse que se arrepende, ele vai ter que devolver as arras para esse e devolver em dobro, extinguindo assim o contrato. Tudo bem, pessoal? Então, encerramos causas anteriores ou contemporâneas ao contrato que gera a extinção anormal, então, das avenças. Na nossa próxima aula, nós vamos falar das causas supervenientes e eu espero vocês lá. Se você ainda não é inscrito nesse canal, vai lá, se inscreva, ative as notificações, né? Comente, compartilhe esse canal, vamos fazer ele chegar aí ao maior número possível de alunos.
Espero que vocês fiquem bem, fiquem com Deus e até lá!